Se você é amante de churrasco assim como eu, seja bem-vindo. Esse aqui é o Braseiro e a gente hoje vai fazer um bife de chorizo ao ponto. Primeira regra básica do nosso canal, para você que faz o canal. Não existe churrasco errado. Errado é não fazer churrasco. Já dizia o nosso amigo Netão lá do canal Netão Bom Bife. E o que a gente tem que fazer é criar. Fazer o que você tem vontade de fazer, experimentar novos sabores, novas texturas, novos cortes, novas formas de fazer aquele corte. E hoje a gente vai ter aqui um bife de chorizo, é um corte muito famoso, tem ficado mais famoso ainda nos últimos anos e hoje a gente vai entender um pouquinho por quê. Então, primeiro vamos dar uma olhadinha aqui em o que é o bife de chorizo. Nada mais do que o contrafilé, famoso contrafilé. A gente está acostumado a, quando vai planejar um churrasco, pensar: fiquei de levar a carne, eu tenho que levar uma picanha para impressionar a galera. Picanha é sempre a queridinha dos churrascos no Brasil. Para você ter ideia, tem país que nem tem a cultura de consumir picanha. Os Estados Unidos, por exemplo, picanha o povo já conhece como um corte brasileiro. Então assim, vamos entender um pouquinho por que o contrafilé veio ganhando toda essa proporção aqui no Brasil, Argentina, Uruguai nesses últimos anos. Na verdade, no Brasil ficou mais famoso por último, porque na verdade o contrafilé é uma parte da costela do boi. Cada boi obviamente tem duas costelas, duas regiões daquela, então o contrafilé está dentro da costela e existem cortes do contrafilé. Então o contrafilé foi conhecido como um corte e hoje na verdade tem vários cortes que são extraídos ali do contrafilé. Você sabia disso? Nada de outro mundo, mas com certeza são experiências que vão mudar a forma de você ver e fazer seu churrasco. Vamos lá então. Os dois cortes mais famosos do contrafilé são as duas pontas. Contrafilé, imagine você que é uma barra toda de carne. De um lado, nenhuma das pontas, temos o bife ancho e do outro lado o bife de chorizo. Chorizo foi como o nome ficou, o corte ficou conhecido pela Argentina, Uruguai e veio aqui para o Brasil. O brasileiro acaba se apropriando também de algumas nomenclaturas, né? De alguns apelidos carinhosos dos cortes de carne. Então, o chorizo é essa carne que vocês vão ver aqui, que tem a porção de carne e em cima tem a capinha de gordura, certo? Esse é o chorizo. Primeiro de tudo, qual ponto da carne que você deseja? Lembrando, basicamente existem 3 pontos de carne: mal passado, ao ponto e bem passado. Mas a carne, o churrasco é um mundo de possibilidades, né? A culinária, cada dia mais que avança, existem novidades e novidades que vão melhorando a experiência gastronômica de cada pessoa, né? Então, hoje em dia você tem a carne ao ponto para bem passado, que chama-se ao ponto mais, ou a carne ao ponto para mal passado, que chama de ao ponto menos. Então, hoje, como a gente tem aqui um pedaço de cerca aqui de 450, 500 gramas de carne, a gente tem aqui 4 dedos e meio aqui de espessura. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 pedaços de carne, 2 bifes ao ponto. Um eu vou deixar um pouquinho mais tempo, vai ficar ao ponto para bem passado, ponto mais, e outra ponto menos, ao ponto para mal passado. Assim a gente consegue aí agradar a maioria dos gostos de carne, né? Vamos lá. Qual é a forma mais indicada para a gente cortar esses bifes? Eu vou afastar um pouquinho a tábua aqui para mim e vou indicar aqui para vocês como é que a gente vai cortar. A gente vai pegar aqui a faca. Eu estou com uma faca aqui um pouco maior para eu usar essa faca aqui, uma dica de higiene, né? A gente não quer ficar gastando muito tempo fazendo e refazendo as coisas do nosso churrasco. Então, uma faca que eu vou usar, uma faca maior até, fica melhor para fazer o corte do bife. Eu vou usar essa faca aqui para cortar enquanto a carne está crua. E eu tenho aqui essa outra faca que eu vou usar para quando a carne estiver já grelhada, tá bom? E aí eu garanto que eu não vou estar contaminando a minha carne com aquelas impurezas que ficam quando ela ainda está crua, tá bom? Então vamos lá. Então, galera, eu acertei aqui o meu corte, eu tirei um pedacinho fininho que tinha aqui que estava mais irregular e vou cortar aqui ao meio. Observe que aqui eu tenho 4 dedos de espessura, eu vou fazer 2 cortes de 2 dedos, ou seja, eu vou querer 2 carnes ao ponto.
A gente vai ter um outro momento para falar sobre o processo de salga da carne. Já tem gente que prefere salgar a carne antes, tem gente que prefere salgar a carne depois, tem gente que salga a carne durante. A gente vai ver que não é somente uma questão de preferência do processo, mas uma questão de preferência do produto final, de como você prefere comer a sua carne. Quem gosta de sentir mais o gosto da carne, por exemplo, vai preferir salgar depois da carne grelhada, certo? Quem prefere sentir o gosto da carne mais salgadinho, quem gosta do sal para realçar o sabor, então vai preferir salgar antes. Mas nunca salgue a carne tão antes de levar ela ao fogo assim, tá certo? Hoje eu vou fazer desse jeito, eu vou salgar a carne agora e 2 minutinhos apenas vou levar aqui para a grelha, tá bom? A grelha está aqui a cerca de 20 centímetros de altura, de distância, né, do braseiro para a grelha. É essa altura que eu preciso que o braseiro esteja forte e eu vou salgar a carne. O braseiro tem que estar assim, ó, brasa, laranja, já com o carvão ali branquinho, já só vendo laranjinha. Isso aqui é um braseiro, isso é o braseiro, beleza? É isso que faz, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar quando vai fazer um churrasco, braseiro forte, ok? Vamos lá botar a carne no fogo? Então, vamos grelhar. Já tem aqui 1 minutinho, 2 minutinhos que eu coloquei aqui o sal na carne, já temperei as carnes, grelha aqui, ó, já tá bem forte o fogo, a brasa tá forte, tá bem quente. Então vou colocar aqui os meus bifes para grelhar. Olha o chiadinho, rapaz. Sem forçar, sem apertar muito, somente para que ele tenha contato com todas as partes da carne na grelha. Então, lembra que eu tirei um pedacinho da carne para acertar o corte? Tá aqui, ó. Um dedinho de espessura, bem passado, não se perde, tudo se transforma. É mais uma pessoa que vai comer uma carne bem passada. Então, agora que a gente tá vendo aqui que já tá pingando a gordurinha, que já tá subindo aqui esse líquido aqui na parte de cima da carne, então a gente dá uma conferida aqui, ó, e tá douradinho o lado, é hora de virar. Coloquei todos os 3 bifes ao mesmo tempo, então estarão todos da mesma forma. Acredite ou não, essa carne aqui também vai ficar no ponto desejado, ou seja, bem passada. E com o mesmo tempo de fogo das 2 carnes que vão ficar ao ponto. Então, galera, os líquidos da carne já subiram, eu já tenho os 2 lados bem grelhados, mas tem um terceiro lado da carne, por ele ser um corte mais alto. Então esse lado aqui também merece levar um pouco de fogo. A gordura ainda está crua aqui no meio, então eu vou apoiar essa carne aqui no outro bife e vou grelhar a gordura também, para deixar ela bem douradinha, até um pouco crocante, para que isso fique gostoso na boca da gente. Então, galera, nossa carne já ficou pronta. Nós temos aqui 3 bifes de chorizo grelhados, um mais fininho, bem passado, e 2 ao ponto. Ponto mais e ponto menos, do jeito que a gente prometeu no início do vídeo. O que é que a gente faz agora? Tirei os bifes aqui da grelha e vou deixar essas carnes aqui descansando por 1 minutinho, 2 minutos no máximo. O que é descansar? Deixar a carne aqui paradinha, com cuidado apenas de manter a temperatura dela. Depois que ela está pronta, ela ainda sobe internamente 2 graus Celsius a temperatura. Então eu preciso deixar que ela descanse, porque ela vai terminar de acertar o ponto da carne sozinha. E a gente deixa que os líquidos se espalhem novamente pela carne, trazendo assim uma carne bem mais suculenta. Galera, chegou a hora da prestação de contas. Conforme prometido, uma carne ao ponto menos
que está aqui com esse salzinho com ervas finas, uma carne ao ponto para bem passado, com o sal puro e uma carne bem passada, com aquela partezinha que eu tirei para ajustar o corte. Vejam só, depois de estar tudo pronto, só agora é que eu vou usar nosso garfo. Para quê? Para fatiar a carne. Não use antes para não furar a carne, senão vai perder suculência da carne. Então vamos lá. Carne mais bem passada. Deixa eu abrir espaço aqui. Carne mais bem passada. Carne ao ponto para bem passada e carne ao ponto para mal passada. Na ordem, ok? Vamos lá, vamos fatiar essa carne aqui para ver se ficou bonito. Olha só o ponto da carne, pode ver que ela não está escura, ela ainda tem sua suculência. E carne ao ponto para bem passada, vamos lá. Olha só, carne ao ponto para bem passada. E ao ponto para mal passada. E aí galera, como é que ficou esse ponto? Ficou na vontade? Então vamos lá comer, que essa é a melhor parte do vídeo. Vamos lá. Se você cortar fatias mais finas, obviamente a carne vai ficar melhor de mastigar, vai ficar mais macia a mastigação. Se cortar mais grossa, vai ficar um pouco mais difícil, mais rígido. Você vai trabalhar mais, vai fazer mais força. Mas quando a carne é boa, tanto faz você cortar a carne fininha, como a carne um pouco mais grossa. Esse aqui é o ponto que eu gosto. Você vai comer uma boa carne do mesmo jeito. Desmanchando. Até o próximo vídeo, galera. Se liga no braseiro.